aconteceu porque caiu um raio lá no Haiti. Isso tem sentido? Não tem sentido, entendeu? São eventos que são interligados. A gente não é uma ciência fechada, não é essa ciência, a história ela tá sempre se provando, é sempre novos questionamentos. Vou dar um exemplo, eu quero saber sobre o nazismo, então há muitos trabalhos, há fontes históricas, a gente tem documentos que narram memórias das pessoas que sofreram nos campos de concentração, relatos de sobreviventes. Então a gente pega a pergunta e responde de várias maneiras. Isso é o que a gente chama na história de método. Então a gente usa o método para responder as perguntas. Pode falar. E assim, o que a gente tem visto muito hoje, também já entrando, porque é isso também, gente. História também é falar, discussão. É contextualizar, como eu disse anteriormente, é contextualizar. Não adianta nada a gente chegar onde a gente está chegando agora, no século XXI, com o celular que praticamente vive a nossa vida pra gente, e ficar com o pensamento indo, voltando em questões que a gente já sabe, já é provado, a ciência humana, a história já provou. Então, assim, claro, a gente tem que falar sobre o nazismo, a gente tem que abrir mais perguntas sobre o nazismo, sim, mas não destruir esses relatos, esses documentos, essas fontes que são tão necessárias para o estudo da história. Isso, porque uma também das ferramentas do estudo da história são as memórias, e as memórias coletivas, que essas memórias coletivas, elas trazem narrativas, elas trazem envolvimento, e ela afeta diretamente o meio aonde aquele indivíduo ele vive, né? Do mesmo jeito que o indivíduo ele influencia o meio também ele influencia o indivíduo. E aí uma questão que a Dayana falou que é muito importante, a questão hoje que a gente está vendo, questão de ferramenta, de busca de ferramenta. Sabe, a gente, como se diz, a gente dá um clique, a gente consegue pegar artigos, informações importantes de revistas, de periódicos, de faculdades, de escritores, que são muito importantes. Só que a gente está vivendo, parece que a gente vive numa era tão globalizada, mas a gente nunca foi tão individualista. Isso. A gente nunca fomos seres humanos tão individualistas, que às vezes o peso de uma palavra ou de uma informação, de como isso pode afetar uma sociedade. Sabe, principalmente 2020 está sendo um ano que acredito que daqui a uns 20 anos vai ser difícil as pessoas acreditarem que realmente aconteceu. Principalmente no formato histórico, né? Porque, igual a Dayana falou, são estudos de anos, gente, de anos. E a história é isso, é estudo. Assim, aí a gente pode estar, mas você tá falando que se você falou que ela não é estática, você tá falando que já tá decidido. Não, gente, não é que tá decidido. É que certas perguntas, elas foram respondidas do ponto de vista de um ângulo. A história, ela tem vários ângulos, mas isso não muda certas coisas. Então, assim, ditadura não aconteceu, foi revolução, eu nem sei. Revolução de 64. Isso, Revolução de 64, nazismo é de direita, sabe? São coisas que, assim, passa do limite do questionamento da história, porque a gente tem um período amplo. Não é nem do limite do questionamento da história, é do limite do questionamento da sanidade. Porque, né? Outra coisa também, que como a Delvânia falou sobre... ela tocou da sanidade. Ela questionou sobre a memória. Então, assim, gente... mas então minha avó nasceu em 1945. A minha avó é uma historiadora, se ela sentar aqui para contar como é que foi a urbanização de Tumbiara, né, que a gente é gente goiana. A minha avó, ela é uma historiadora. Então, você tá falando então, Dayana, que essas pessoas que sobreviveram ao nazismo, elas contam a história delas, aquilo ali é história? Não, aquilo ali é uma fonte histórica. Nós vamos usar desses relatos, dessa oralidade, né, que é outro termo que a gente usa, a gente vai usar documentos, a gente vai usar fotos, a gente vai usar produções literárias, nós vamos usar também essas vivências dessas pessoas, os próprios campos de concentração, isso são exemplos, as próprias senzalas, nós vamos usar isso para responder uma pergunta. Não é simplesmente a sua avó conta uma história, até porque a memória ela pode ser parcial. É a questão do Ocidente. E dependendo de como essa pessoa ela foi influenciada pelo meio que ela estava,
A memória dela, todo o condicionamento dela, como é que fala, pode ser diferente de quem estava vendo de um outro ângulo. Isso. Aí, por exemplo, vamos supor, eu estou caminhando na rua e estou andando de moto e sofro um acidente de moto. Eu, Delvânia, que estava sentada na moto, eu posso imaginar que a minha moto bateu a uma certa velocidade, que eu dei piruleta de 3, 4 metros de altura, que quando eu caí o carro quase passou por cima de mim. Só que quem estava na calçada, que não estava envolvido naquele momento, o que é uma verdade? Eu sofri um acidente de moto, eu bati num carro, mas aí a minha percepção, ela pode ser alterada por conta digamos assim, do momento violento que eu sofri. E aí quem estava na calçada pode falar, não, você não subiu 3 metros de altura, você subiu 1. Tá vendo como muda? Mas isso significa que o que eu estou falando do acidente, da batida, vamos supor que o carro estava errado, furou o pare, é mentira? Não é uma verdade? Não é uma verdade. Só que a minha memória, ela foi afetada pela minha emoção. Tem as questões sobre a percepção, né? O ser humano, ele não é de um todo imparcial. Então, o historiador, ele não vai ser diferente. Então, os temas, por exemplo, isso é um debate muito profundo, mas os temas que os historiadores estudam, eles têm alguma ligação afetiva com esse tema, até para se escolher esse tema. Então, o historiador sempre vai ter uma ligação com o tema. Porém, esse é o trabalho do historiador, dar um espaço, se distanciar. É assim que é produzida essa ciência, dá um certo espaço para olhar para aquele questionamento de uma maneira que ele consiga criar uma narrativa sem as paixões, né? Sem os envolvimentos emocionais. Ah, Dayana, mas, por exemplo, vou dar um exemplo meu. Eu sou muito ligada à história da América e literatura. Então, eu sou muito fã do Gabriel Garcia Marques. Se eu vou lá e pego o livro do Gabriel Garcia Marques e olho para ele como uma fã, eu vou conseguir produzir uma narrativa histórica científica? Esse é o questionamento. Então, a gente tá tentando fazer aqui pra vocês de uma maneira simples, como se a gente estivesse na sala de aula mesmo, né, Del? Então, E aí um ponto bem importante a respeito da memória, que eu dei esse exemplo agora da moto, e aí, enquanto a Dayana tava falando aqui, eu tava até pensando, e aí vocês podem questionar, então quer dizer que uma pessoa que ela fala a respeito de uma tortura, e aí a gente tem vários pontos da história onde houve tortura, onde houve extermínio de determinados povos, então essa pessoa, ela tá aumentando, ela tá mentindo? Não, veja bem, não foi isso que eu disse, entendeu? Eu usei o exemplo da moto, mas eu já vou explicar para não vir um outro questionamento a respeito disso. Por exemplo, uma das técnicas de tortura, que depois a gente vai entrar em relação a isso, era que quando a pessoa começava a ser torturada, sempre tinha um relógio na sala, e aí vamos supor que a pessoa, por conta da tortura, ela desmaiava. Essa pessoa, ela desmaiava e aí ia-se lá e mexia-se na hora do relógio. Para mim, enquanto pessoa que está sendo torturada, a minha perceptiva, para ele a tortura não, é normal, gente, arrancar uma unha. Para ele pode ser normal arrancar uma unha. Para mim a dor pode ser elevada a 100. Na verdade, eu estava naquela sala por 5 minutos, mas a minha percepção de dor e a percepção de mudar o relógio, eu posso relatar depois que eu fiquei na sala por 12 horas. Vocês conseguem entender? Mas a tortura foi real. A tortura é verdadeira. O extermínio e a morte dos povos que aconteceram também foi verdadeira. E aí, muitas das vezes, as pessoas elas tentam desmerecer essa narrativa ou essa memória, colocando... Tá vendo como tem os dois lados? Como se quisesse falsificar, tornar a memória daquela pessoa falsa ou inválida. Sendo que há pontos na narrativa que eles não mudam, que o fato ocorreu. Mas aí é a percepção de cada um como esse fato ocorreu. Entendeu? Isso então eu aí. quero deixar isso bem claro. Sim, e aí também entram outras questões, a gente vai tratar disso no decorrer dos tempos, por exemplo, as ligações ideológicas das pessoas, porque aí também vem dessa memória, não do historiador, mas dessa memória. A gente tem várias vertentes, enfim, a gente vai tentar explicar essas vertentes também, a gente pretende fazer um especial para falar um pouco sobre essas vertentes. Então, a história ela tem várias vertentes de se explicar, dos métodos de pesquisa, das fontes históricas, o que é
a questão do jogo, né, do ser humano nessa ciência. Sim. Porém, o que a gente queria hoje é justamente isso. Ai, Dayana, mas... Gente, outra coisa. Vamos fazer de uma maneira... Não é isso, história é isso aqui, é debate. Vamos fazer isso de uma maneira simples. Gente, isso aqui é o mais simples que a gente... Às vezes é porque o que acontece? Quando a gente começa a falar, e aí a gente sempre tem um gancho, uma situação, outra coisa que... é igual a gente falou no começo e a gente torna a repetir. A história, ela acaba se interligando. Ela acaba se interligando e o que acontece? Quando eu falei no começo que a gente estuda o passado para entender o presente e não cometer os mesmos erros no futuro, e aí a gente já vem numa outra perspectiva que Marx, ele fala, inclusive tem a professora Rita do Tempero Drag que explica isso lindamente, que ela fala que primeiro a história ela se repete como uma tragédia e depois como uma farsa. Por quê? Porque é sinal que nós não fomos atentos ao que aconteceu no passado, então os eventos, eles se repetem de formas diferentes. Como no estudo também, quando a gente faz o estudo da história, a história ela não é uma história, um conhecimento cíclico. Ela não acontece como se todos os eventos voltassem ao mesmo lugar e se repetissem da mesma forma. Não, ela acontece em forma de espiral, onde eventos diferentes, em situações diferentes, podem culminar numa mesma não é proporção, como é que fala? Pode culminar num mesmo fato histórico. Um desses exemplos disso são as guerras mundiais. A Primeira Guerra Mundial ocorreu, foram muitas perdas, muitas vidas. Já se estudava a respeito do que, de por quais motivos, e aí a gente teve a Segunda Grande Guerra, que foi a Segunda Guerra Mundial. E se a gente pegar e analisar friamente tanto a Primeira Guerra Mundial quanto a Segunda Guerra Mundial, e aí quando você fala que os eventos ocorrem de formas diferentes, mas basicamente elas ocorreram por quê? Que são os pilares centrais. Por causa da ambição, pelo poder, e por conquista de terra. As duas grandes guerras aconteceram por causa disso. Lógico que nós temos eventos em cada uma particulares que culminaram, a junção de cada bloco e a essas grandes guerras. E eu acho que por hoje é isso, né? Senão a gente fala aqui uma hora. O importante, o que a gente quer deixar bem claro aqui, é que a história ela tá aberta. Nada é um fato consumado, até porque isso é uma visão até positivista da história, né? Que é um fato, você fala do fato, aquele fato. Isso é uma forma bem leiga de se falar, né? Senão o pessoal, os nossos amigos teóricos da história vai vir aqui. A questão da história positivista que a Dayana falou, e justamente também entra na questão do estudo histórico, que a história positivista ela traz a questão da ação e da reação. Aconteceu tal coisa aqui, por isso que aconteceu isso. E não. Enfim, e aquele assunto tá encerrado. E na verdade a história, pelo menos o que a gente acredita, né, que é o debate hoje em cima da história, as coisas elas vão ecoando, né? Essas coisas são pequenos eventos e vão ecoando, que eles se juntam para acontecer, né? E a história ela não é só evento histórico. Isso, ela não é só a história dos grandes fatos. A história está sendo construída agora. Enquanto eu e a Adel pôs essa câmera para gravar e estamos fazendo esse vídeo para vocês, isso aqui também é história. A nossa vivência também é história. O mundo que a gente vive hoje também produz uma narrativa. Então, assim, não é só o que ficou e ele tá fechado. A gente pode questionar essa história também usando o método e usando o que já se foi produzido até o momento, contestar ou concordar. Então, não é assim, fechou, acabou, a história tá pronta, o que aconteceu já tá encerrado, sabe? E pode Isso ser é muito também importante se deixar assim bem explicado. E pode ser, e essa questão que a Dayana falou, e isso é muito interessante para exemplificar, por exemplo, hoje na idade que nós estamos, igual ela falou, a gente ligou essa câmera e começou um momento aqui, para mim, para Dayana, e esse vai ser um marco, que vai ser um marco histórico na nossa vida. E pode ser que daqui 2 anos, daqui 1 ano, eu e a Dayana reveja esse vídeo e a gente fala,
Então, né? Então, Aí a gente já não concorde com alguns pontos que a gente trouxe aqui, mas não na perspectiva história, da questão da história dos fatos históricos do mundo. mas as abordagens. As abordagens, a nosso posicionamento, a nossa maneira de falar, entendeu? Isso tá em aberto, são as mudanças que acontecem e o mundo, ele tem mudança porque o indivíduo, né? Acontece no indivíduo mudanças constantes e, como eu disse e vou repetir, o indivíduo, ele influencia o meio que ele vive. Isso. Por isso que a gente tem mudanças constantes, por isso que a gente, hoje, né, tem água encanada, tem esgoto, porque mudanças, influências que aconteceram no passado fizeram com que a gente chegasse hoje e fosse o que nós somos hoje ou o que nós estamos caminhando para ser, né? E assim, pra finalizar, já vamos, né? Porque senão a gente vai fazer a Bíblia narrada pelo Cid Moreira aqui. Vai ser ao mesmo tempo, 800 horas. Só pra finalizar, o que a gente tá falando aqui apesar disso aqui ser voltado, a gente quer trazer um conteúdo de uma maneira muito acessível, a gente quer produzir conteúdo sobre temas históricos de uma maneira acessível, isso aqui é importante, esse debate, essa conversa, eu vou pensar que isso aqui é uma conversa. A gente está conversando sobre o que é história, as nossas perspectivas, as nossas visões sobre isso enquanto historiadoras, e a de vocês, né? Quanto aí agentes quem tá assistindo, do tempo, agentes da história. Do tempo. Então, assim, o que é importante é isso, é que a gente tenha essa questão. Ah, Daina, mas você falou um monte de coisa que talvez eu nem entenda, nem sei o que você tá falando. Gente, mas é pra isso que tem comentário, que tem rede social. Pra é pra questionar, vocês, pra tudo isso. É pra vocês perguntarem e a gente responder nos stories, por exemplo. Tanto eu como a Adel, por mais que a gente não more na mesma casa, a gente pode responder pra vocês por stories. E aí... Deixa aí nos comentários se vocês têm alguma dúvida, alguma crítica, alguma sugestão do que a gente falou, se vocês têm alguma visão diferente do que é a história, pra gente debater. História é isso, história é debate, levando em consideração, né, o que aconteceu no decorrer dos tempos, o homem posicionado nesses tempos. Enfim, se deixar eu falo mais 8 horas. Igual a Daiana falou, só para finalizar, o debate ele tá aberto para questionamento desde que haja respeito. Isso, tá? Por favor. Porque eu quero explicar para vocês. Não venha com hate pra gente na internet. A gente tem psicológico, tá, galera? Não, meu psicológico ele é firmão. A minha paciência que não é muito longa. Pelo amor de Deus. E aí, né, pelo amor de Deus. Mas brincadeiras à parte, a gente tá aqui pro diálogo. Lembrando que nós somos 2 pessoas, 2 seres humanos, somos professoras formadas em história e, acima de tudo, nós não possuímos a verdade absoluta. Então, desde que haja o debate, e como eu disse anteriormente, a Daiana disse que haja levantamentos e questionamentos que tenha pelo menos uma base para que essa discussão esteja aberta, nós estamos aqui à disposição, porque fontes da minha cabeça também não dá, né, gente? Vozes da minha cabeça. Vozes da minha cabeça não... Assim, mas também qualquer dúvida a gente está à disposição. Até para desmistificar alguma coisa. Ou para explicar. Até a gente trazer alguns pontos, a gente mesmo. Se vocês trouxerem algum ponto que a gente não pensou por esse lado ainda, que a gente não é enciclopédia não, viu, gente? A gente aprendeu a questionar as coisas, mas a gente não é uma enciclopédia, que a gente sabe tudo. Olha o que aconteceu lá na Somália no ano de 1355. Ah, eu adoro. Sabe quem nasceu hoje? Isso não, a gente não. Isso também não é. Não é a história que a gente tá fazendo nesses tempos, sabe? A gente tá propondo outra coisa aqui. A gente tá propondo através de como é que fala? De noções históricas, a gente ter um pensamento crítico, principalmente, e que esse pensamento crítico ele cause mudanças para que a gente possa melhorar enquanto indivíduo e enquanto sociedade. É isso que a gente quer propor com os nossos vídeos. E é isso, gente. Mas eu acho que a gente já falou há 5 minutos que a gente ia terminar o vídeo e não terminamos. Então beijo. Beijo. Obrigado. Mantenha-se firme com a gente nas redes sociais. A gente precisa muito do apoio de vocês. É isso. Beijão. É isso aí. Até mais. Tchau.